né, dentro da doutrina espírita, e vamos conversar hoje sobre ectoplasma, né? Eu vou colocar uns slides aqui que talvez fiquem mais fácil para a gente acompanhar. Não sei se vocês lembram, esse tema ele surgiu desde a última vez que a gente conversou. Na última vez nós estávamos falando sobre os chakras, né, os centros de força, centros vitais. E aí a gente falou um pouquinho sobre os corpos sutis e falamos que um dos corpos sutis chama-se duplo etérico, que é onde estão a base desses chakras. E esse duplo etérico é formado de ectoplasma. Aí a gente falou, ectoplasma então passa a ser uma coisa fundamental no entendimento do equilíbrio geral do corpo, né? Equilíbrio espiritual, até da parte material também, né? Então daí surgiu a ideia de a gente falar sobre ectoplasma. Bom, só para relembrar, né, a gente, da última vez, falamos aí sobre 4 corpos sutis que temos, corpo mental, corpo espiritual, duplo etérico e corpo físico, cada um tem a sua função. A gente representou o espírito como se fosse um corpo só por qualidade visual, só para ficar mais fácil a gente visualizar e talvez reter a informação, mas na verdade o espírito não é um corpo, é pura energia, princípio inteligente. Lá que está o nosso repositório de vícios e virtudes. E falamos aí um pouquinho de cada um, né? Não vamos repetir exatamente, mas temos o corpo mental, responsável pelo pensamento, o corpo espiritual, também chamado corpo astral, responsável pela lei de karma, né? Créditos e débitos, o duplo etérico, que é onde está a base dos chakras, e finalmente nosso corpo físico. Isso é como se fosse uma linha de produção, né? A gente vai descendo do nível de energia mais alto, que é o espírito, até o nível de energia mais baixo, que é o corpo físico. Bom, e aí então ficou essa história do ectoplasma começa a ser fundamental, porque os chakras estão centrados nele, a base dos chakras. Então a gente prometeu voltar e falar sobre ectoplasma, aqui estamos então. Bom, ectoplasma é uma coisa que é muito interessante, porque ela não é estudada só pelos espíritas. Aliás, ao contrário, quem começou estudando ectoplasma foi a ciência, não foram os espíritas. Né? Muito interessante. E quando a gente olha, então, os 3 corpos inferiores, então falamos lá do corpo mental, espiritual, duplo etérico, corpo físico, o duplo etérico começa a ficar importante porque é nele que nós temos o fluido vital também chamado de ectoplasma. A gente tem que investigar o que é esse fluido vital, o que é esse ectoplasma. Então, essa é a ideia de hoje. O que a gente vai fazer, então, é pegar os 3 corpos de baixo aqui, que são o espiritual, o duplo etérico e o corpo físico, e ampliar isso para ver o que acontece, porque o duplo etérico passa a ser esse corpo de ligação, por assim dizer, né? Entre o corpo espiritual e o corpo físico. Então, vamos pegar isso aí e ampliar um pouquinho para ver o que está acontecendo ali. Então, em azul a gente tem o corpo espiritual, em verde a gente tem o duplo etérico, né, e a outra cor aí é a cor do corpo físico. Bom, no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual, a gente tem gravado todas as experiências, todo o nosso histórico espiritual está ali, todas as experiências que nós já tivemos, boas, ruins, né? Todos os nossos sentimentos estão ali. No nosso corpo físico, a gente tem todos os sentidos, a gente tem os 5 sentidos físicos que nos permitem interagir e nos relacionarmos com o plano material. Né? Então, temos aí olfato, visão, né? Audição, etc. Esses 5 sentidos nos permitem interagir diretamente com o plano material. Né? Bom, e no meio disso existe um elemento de ligação, que é o que a gente está mais preocupado hoje. No nosso corpo espiritual, no nosso perispírito, está o repositório de todos os nossos sentimentos. Todos os sentimentos que nós já temos, bons ou ruins, todos eles estão ali. No nosso corpo físico está o repositório de todas as nossas sensações. Por exemplo, se alguma vez eu botei a mão numa chapa quente e queimei a mão, eu não preciso fazer isso outra vez para saber que eu vou queimar a mão. Porque já está arquivado isso. Né? Então, ali estão todos os repositórios. Nós temos um repositório de todas aquelas sensações físicas pelas quais nós já passamos. Então, nós podemos recordar certas dores que tivemos, quando batemos o braço, com uma dor de cabeça muito forte. A gente lembra dessas coisas porque isso está gravado. E esse elemento de ligação, então, que vai unir o repositório de sentimentos ao repositório de sensações, é o repositório da vitalidade. Ali está a camada de vitalidade, de vida. Né? Então, é nesse duplo etérico
É nesse corpo sutil que está a nossa vitalidade. Ali eu vou ter toda a energia que vai me dar vontade de fazer as coisas, de sair na rua, me movimentar. Quando essa energia ou esse duplo etérico está em desalinho, né, com a natureza do modo geral, aí a gente vai ter falta de vontade falta de vitalidade, a gente fica arriado, né, não quer sair, não quer fazer as coisas. Isso aconteceria porque existe alguma coisa no duplo etérico que está fora de sincronia, de sintonia com o resto, está fora de sincronismo com o resto. Bom, esse repositório de vitalidade é mais ou menos a ideia da bateria do carro, por exemplo. Então, olha só, você compra um carro, você liga o carro pela primeira vez e você pode rodar um montão, você vai rodar vários anos com a mesma bateria. Como é que pode isso? Porque na hora que o carro começa a rodar, na hora que você liga o carro e começa a andar, ele começa a carregar a bateria. Se não fosse assim, se não houvesse um mecanismo de recarga da bateria inerente ao próprio carro, você conseguiria andar alguns quilômetros, parava o carro, você tinha que jogar a bateria fora e trocar outra. Não existiria a possibilidade de você repor a energia da bateria, o que não é o caso, né? Então o carro tem esse mecanismo que faz isso. Nós temos exatamente a mesma coisa. Então nós temos um certo, e voltando ao carro, né? Então você anda vários anos com ele, a bateria vai se carregando, mas chega uma hora que o sistema de recarga de bateria não funciona mais. A bateria já expirou, ela não consegue pegar carga outra vez. Aí você tem que realmente trocar a bateria, jogar fora e comprar outra. Acontece mais ou menos a mesma coisa aqui com a gente nessa camada de vitalidade. Então a gente vem com uma quantidade de fluido vital para a encarnação, né? E a gente vai gastando e vai repondo, vai gastando e vai repondo, vai gastando e repondo. Mas chega uma hora que você não consegue mais repor. Acabou de vez e aí a gente então desencarna. Seria a hora do desencarne. Mas enquanto a gente está vivendo, enquanto a gente está encarnado aqui no plano físico, aliás, vitalidade só existe em quem está encarnado. Desencarnado não tem isso, porque desencarnado não tem corpo físico, né? E esse elemento é um elemento de ligação. Ele tem uma parte material e tem uma parte espiritual. De qualquer maneira, à medida que a gente vai então repondo isso e vivendo, a gente vai acrescentando mais experiências, não só no lado das sensações, como no lado dos sentimentos. O que faz repor essa camada de vitalidade, ou esse fluido vital? O que faz repor isso? Basicamente, três coisas. Primeiro, respiração, ou seja, uma coisa física do plano material. Segundo, alimentação, uma coisa física do plano material. E terceiro, são energias espirituais, né? Algo que às vezes é consciente, por exemplo, um passe. Se eu for para um passe, eu estou consciente de que eu vou sentar numa sala, vai ter um passista, etc, etc. Né? Algo que acontece de uma forma consciente. Mas também acontece de forma inconsciente. A gente vai sendo retroalimentado pelo mundo espiritual com energias espirituais. Essa retroalimentação que vem no mundo espiritual, a gente tem pouco controle. As outras três aqui, a gente tem controle. Por exemplo, eu posso decidir que eu não quero um passe, ou eu posso decidir que eu quero um passe. Idem alimentação, idem respiração. Né? Então, começa a ficar importante a vitalidade quando você considera que respiração e alimentação, vamos usar a melhor palavra ainda, nutrição, né? Nutrição e respiração começam a ter uma importância muito grande aqui. E aí a gente tem que partir, então, para um estudo de como isso impacta o fluido vital, ou o ectoplasma. Na maioria das vezes, quando a gente entra no centro espírita e fala em ectoplasma, a gente se reporta a imagens como essas que vocês veem aí, onde existe essa secreção, né, que sai de algum dos orifícios, né, de um médium, né, e alguma coisa se materializa. Esse fluido, essa formação, né, que sai de dentro dos orifícios dos médios, é ectoplasma. Essa substância é o ectoplasma. Mas não é só isso que é o ectoplasma. Isso é talvez o de menos. O que menos talvez interesse para a gente agora, porque a gente quer saber como esse ectoplasma afeta a minha e a sua vida dia a dia. Né? Enquanto o médium está ali, por exemplo, produzindo essas materializações, isso não necessariamente me afeta e te afeta. Mas o ectoplasma, ele é 24/7. Ele está com a gente o tempo todo e nós produzimos esse ectoplasma, então ele tem um impacto muito grande na nossa vida.
Uma das coisas mais difíceis que tem é definir ectoplasma. Quando a gente vai definir ectoplasma, normalmente a gente define do nosso lado, lado do encarnado. Então o encarnado vai lá, estuda, lê, entende um monte de coisa, pega uma coisinha aqui, outra aqui da ciência e acaba dando a sua própria definição. Mas é uma definição meio capenga, porque é uma definição que vem dos encarnados, nós aqui. Mas, dentro dessa possibilidade de definição do plano encarnado, o que melhor se encaixa talvez seja isso daqui, né? Uma substância semimaterial e semi-espiritual, por que é isso? Porque se ela conecta o plano físico, corpo físico, ao plano material, ao plano espiritual, corpo espiritual, ela tem que ter substância espiritual e substância material. Por isso que a gente diz que ela tem os dois. E serve no intercâmbio entre o meio físico e o meio espiritual. Então, é uma definição que sim, mas ainda assim é muito vaga, não explica direito o que é a coisa. A gente começa a entender melhor ectoplasma quando a gente vai na ciência, na verdade. E começa esse estudo de ectoplasma, ele começa a ficar mais significativo a partir de 1902, 1903, quando Charles Richer, que era um fisiologista francês, começa a estudar aquelas materializações que a gente viu as fotos, ele quer saber o que é aquilo. E ele vai atrás para tentar entender o que é aquela substância que sai, por exemplo, da boca do médium, das narinas do médium. Ele vai atrás, ele faz um trabalho muito grande numa época em que não se tinha recurso tecnológico quase que nenhum, né? A gente está no comecinho aí, um pouquinho depois da Revolução Industrial, mas ele investe muito tempo da sua vida tentando entender o assunto e, obviamente, passar para frente. Então, ele chama de ectoplasma essa substância que sai, que é essa excreção que sai de dentro dos médiums. Isso na França. Ao mesmo tempo, na Alemanha, sem um saber que o outro existe, existe um cientista que é o Notzing, que ele está pesquisando células. Então, olha só, não tem nada a ver com Charles Richer, nada. Ele está pesquisando células no laboratório. Ele é um químico, físico, na verdade ele era um cientista, pesquisador, e ele começa a suspeitar que tem que ter algum tipo de energia que fica circundando a célula, porque se não tiver assim, toda a pesquisa dele não faz sentido. Quase que por eliminação ele tem que assumir que tem uma energia que fica ali, mas não dá para ver. Você bota lá no microscópio, olha e não dá para ver. Ele começa a suspeitar que tem essa energia. E aí, esses dois homens, por motivos diferentes, como a gente viu, um está estudando célula, o outro está estudando materialização de espíritos, eles usam o mesmo nome para descrever a substância, que é ecto, ecto significa do lado de fora, para fora, né? E plasma, que é uma forma, um formato, uma modelação. Só que ectoplasma, para o cientista aqui alemão Notzing, ele está falando de energia que fica circundando a célula. E para o Charles Risset, ele está falando de uma energia que fica circundando o médium que ele próprio expeliu. Então, olha só, o sentido é mais ou menos o mesmo, alguma coisa que vai para fora ou do corpo das células. Mas quando a gente se detém aqui ao trabalho do Notzing, fica muito mais interessante, porque o negócio não começa na narina do médium, não começa na boca do médium, começa nas células do corpo humano do médium. E aí ele vai investigar isso e descobre que não é só médium, é todo mundo gera ectoplasma. E a gente vai ver como e por que isso é importante para a gente. Bom, então nós tentamos definir do lado dos encarnados. Os desencarnados vão definir de outra forma diferente, porque né, a perspectiva deles é outra, estão num outro plano diferente do nosso. Então o André Luiz tenta dar algumas definições, uma das definições que ele dá é isso aqui, olha só que interessante. É uma pasta flexível à maneira de geleia e semilíquida. Então vamos lá. Se eu falar para você que alguma coisa é uma pasta flexível, né, já deu ideia de que é alguma coisa que eu toco. Eu pego com a mão e boto, é matéria, eu consigo pegar nesse negócio. Né? A maneira de uma geleia viscosa. Geleia viscosa a gente pega, a gente bota a mão e pega nela. Né? E semilíquida, eu também pego nela, né? Semilíquida. Então, olha só, essa definição do André Luiz é para quem está desencarnado. Ela não é exatamente pasta flexível do plano material, geleia viscosa do plano material. É a definição deles. Então, para eles, o ectoplasma é matéria visível e tangível. Completamente, e para nós não é. Então, começa a aparecer a diferença no que é você ver o ectoplasma do nosso lado e do lado deles. Isso vai ser importante um pouquinho mais para frente, que a gente vai falar aqui. Uma curiosidade, não seja importante para a gente, mas olha só aqui. A gente
tem um estudo de um cientista chamado James Black, que ele foi atrás, cientista, porque espírita não estuda a composição química de nada. Ele foi tentar entender a fórmula do ectoplasma e chegou nessa conclusão aqui. Não que isso seja importante para a gente, 120 átomos de carbono com 1.184 de hidrogênio, não é que seja importante. Mas olha só como o estudo disso daí está sendo levado a sério, e isso daí começa lá em 1890 e tanto, 1900. Então, olha como o estudo, né, por parte da ciência é uma coisa que tem que ser levada a sério, porque tem impacto, né? A gente vê isso na medicina moderna, inclusive, a gente chega lá. Bom, algumas propriedades, sem demorar muito tempo aqui, do perispírito, do ectoplasma, ele é gelado, ele tem temperatura normalmente baixa, abaixo da temperatura ambiente, ele é úmido, viscoso, semilíquido, de fácil dilatação e expansão, por isso que, né, consegue-se essas formações que saem, por exemplo, das narinas do médio, porque ele se dilata, se expande. Ele é versátil, flexível, então você pode formar com ele qualquer plasmar, qualquer forma, qualquer modelo, e a densidade dele é variável. Densidade variável, por exemplo, são as nuvens, né? Quando a densidade das nuvens está maior, a gente olha para o céu e vê. Quando as moléculas começam a se afastar e a densidade fica menor, a gente não consegue ver mais. Então, olha só que interessante. O ectoplasma é exatamente assim. Existem horas, por exemplo, como na foto que você vê aqui, que o ectoplasma fica visível, porque a densidade está muito grande. Aconteceu alguma coisa, né? Vai falar que adensou esse ectoplasma, ele ficou visível. Mas quando ele não é adensado, ele está em torno, novamente, voltando lá, ele está em torno de cada uma e todas as nossas células. E a gente não vê. Você olha, por exemplo, para a nossa pele, que são formadas de células, a gente não vê ectoplasma, porque ali ele não está adensado. Tá? Bom, para nós encarnados, como é que a gente percebe esse ectoplasma? Então, em primeiro lugar, ele é semelhante, no caso do ectoplasma visível, né, aquele que sai das narinas lá da boca do médico. Então, ele é semelhante a uma teia de aranha. Não sei se alguém já encostou uma teia de aranha. Você encosta uma teia de aranha, você, obviamente, pelo tato, você tem sensação que encostou em alguma coisa, mas fica até difícil, às vezes, você dizer se foi alguma coisa líquida, alguma coisa sólida. Fica difícil, você fica em dúvida. Aí você tem que olhar para, não, é uma teia de aranha. Então, é difícil, porque você está quase que entre o, o líquido e o não líquido, né? Tipicamente, esse ectoplasma não tem cheiro. Então, numa sessão de materialização, a princípio, a gente não sentiria cheiro nenhum. E ele é sensível à luz. Então, se existe, por exemplo, uma formação ectoplásmica, existe uma mudança brusca na luz no ambiente, a tendência é ele desaparecer. Então, a luz influi no ectoplasma. Bom, uma coisa importante ectoplasma é gerado sempre por um corpo físico. Espírito não gera ectoplasma. Espírito desencarnado. Todo ectoplasma é gerado por um corpo físico. Os animais têm ectoplasma, mas tem corpo físico também. Então, a geração desse ectoplasma, para a gente entender como ele é gerado, a gente tem que entender o metabolismo do organismo. O nosso organismo tem todo o metabolismo e a gente vai analisar isso sobre 3 aspectos. A nossa alimentação, a nossa ingestão de água e a nossa respiração, porque tudo isso influi no metabolismo do corpo. Então, a gente começa a ter que estudar o ectoplasma quase que no plano material, porque é ali que ele é formado. Então, vamos considerar, por exemplo, uma célula. Nós somos 70 trilhões de células. Se a gente entender o que acontece numa célula, a gente multiplica o processo por 70 trilhões e a gente tem um resultado. Bom, numa célula, como a gente vê aqui na imagem, cada célula ela tem todos os mesmos sistemas que o corpo tem. Então, ela tem um sistema de respiração, de digestão, de excreção, de proteção, tem tudo ali, né? Tem o próprio metabolismo. A única coisa é que ela depende de um comando externo, que é do espírito. Ela não tem vida própria, né? Ela não se conduz, por assim dizer, com seus próprios passos, porque ela está sujeita ao espírito. Mas dentro dessa célula, ela tem todos os mesmos organismos que nós temos. Então, os órgãos que formam essa célula são chamados de organelas. Tá? Então, nós temos os nossos órgãos, as células têm organelas. Bom, como que essa célula produz metabolismo? A célula tem, novamente, metabolismo, respiração, né, ingestão de alimentos. Então, como é que é feito isso? Primeiro, a célula ela
puxa de fora, do que está em volta dela, duas coisas. Ela se nutre dessas duas coisas, glicose e oxigênio, que estão disponíveis ali em torno da célula. Isso é puxado para dentro da célula. Quando vem para dentro da célula, passa pela membrana, vai lá para dentro. Quando vai lá para dentro, quem pega essas duas coisas aí, glicose e oxigênio, para trabalhar com ela, é uma organela chamada mitocôndria. Então, esse negocinho aí, dessa forma aí que a gente vê. Essa mitocôndria recebe a glicose, recebe o oxigênio e vai gerar três tipos de energia diferentes. Imagina o corpo humano. A gente recebe, por exemplo, na nossa respiração, a gente recebe oxigênio e expele gás carbônico. Tem uma conversão ali. E de alimentação, a gente recebe arroz e tem uma excreção depois. E assim vai, né? Então, a mitocôndria ela faz esse trabalho. Ela puxa glicose, puxa oxigênio e ela gera três tipos de energia. A primeira energia é o gás carbônico. Né? Ela elimina gás carbônico, vai para fora da célula. As três energias vão para fora da célula. Né? O segundo tipo de energia é o ATP. ATP é a energia orgânica, que nos dá força muscular, que nos dá toda essa vitalidade que a gente precisa, né? Orgânica. E o terceiro tipo de energia que ela gera é o ectoplasma. Olha só, ectoplasma, para começar a história, ele é gerado dentro de cada uma das nossas células do corpo humano. Nem todas as células do corpo humano têm o mesmo número de mitocôndrias. Por exemplo, as células do pulmão e as células do fígado, onde o metabolismo é mais intenso, cada uma dessas células chega a ter 400 mitocôndrias. A célula de pele já tem muito pouquinho. Outras células do corpo têm menos. Então, a concentração, o número de mitocôndrias dentro de cada célula varia com o órgão do corpo humano. Bom, quando o gás carbônico, nessa conversão toda aí, gás carbônico sempre é gerado. ATP sempre é gerado. E ectoplasma sempre é gerado. Só que, o que faz a célula ou as mitocôndrias gerarem mais ATP ou menos, mais ectoplasma ou menos? Olha como é interessante. Quando nós estamos bem nutridos, quando a nossa alimentação está positiva ou bem substanciada em sais minerais e vitamina B3, a gente tem uma tendência a gerar mais ATP, que é energia muscular, do que ectoplasma. O que é ectoplasma novamente? É uma energia que é gerada pela célula e fica ali em volta da célula. No corpo não faz nada. A célula não faz nada com isso. Ela gera a célula e fica ali em volta. Há exemplo, por exemplo, do oxigênio. A planta gera o oxigênio para a gente que fica ali em volta da planta e ela não faz absolutamente nada com aquele oxigênio. O propósito dela gerar oxigênio não é para ela. O propósito da célula gerar ectoplasma não é para ela. É para outra coisa que a gente vai ver. Então, quando nós estamos bem substanciados de sais minerais e vitamina B3, o metabolismo celular gera mais ATP do que ectoplasma. E ao contrário, quando nós estamos mais debilitados, mais deficientes em sais minerais e vitamina B3, a gente gera mais ectoplasma do que ATP. Olha só, se eu gerar menos ATP, significa que organicamente, muscularmente, eu vou ter a tendência a ficar um pouquinho mais fraco. Fraco no sentido físico mesmo. Músculo não tão desenvolvido, capacidade vital menos desenvolvida. Agora, existe uma outra coisa que faz com que a gente gere mais ectoplasma do que ATP, e é a intoxicação. Mas não é intoxicação de você comer alguma coisa ruim hoje e teve que ficar no banheiro 2 dias, não é esse tipo de intoxicação. É intoxicação celular, ou seja, ingestão de agrotóxicos que tem aí nos produtos, nas saladas, durante muitos anos. Se você for lá e comer uma salada agora onde foi colocado agrotóxico, seu organismo trabalha com aquilo e tal, daqui a 1, 2 dias sumiu, desapareceu. Mas se você faz isso constantemente, todo dia, ingestão de alimentos que tem agrotóxicos ou coisas semelhantes, com o tempo o organismo vai ficando mais debilitado em ATP. A gente vai enfraquecendo, muscularmente falando, e vai gerando mais ectoplasma que fica ali em volta das células. A gente ainda não falou para que ele serve, mas ele vai ficando ali em volta das células. Então, a nossa alimentação começa a ficar um negócio interessante. Você vê os atletas, por exemplo, eles precisam de muito ATP. O cara tem que ser parrudo, musculoso, ele vai fazer competições profissionais muitas vezes,
Então, a alimentação dele é controlada de tal forma que cada mitocôndria de cada célula gere muito ATP, porque é isso que ele precisa. E, por outro lado, ele gera pouco ectoplasma. Então, é quase que se você gerar mais de um, você gera menos do outro, né? Porque o metabolismo acontece na mesma hora. Então, olha só que coisa interessante. As pessoas que são extremamente espiritualizadas, isso é uma observação minha do modo geral, né, de estudos aí. Por exemplo, então vamos pegar um Chico Xavier, uma Madre Teresa, um Gandhi, né? São pessoas que, muscularmente falando, eram fraquinhas, pequenininhas, franzinas. Você tinha... A Madre Teresa, coitadinha, dá medo até de você tentar chegar perto dela, encostar a mão, que ela pode cair no chão, né? De tão, entre aspas, aí falando, fraquinha organicamente, gente, pelo amor de Deus. Fraquinha, que parece que o corpo dela é. E em Chico Xavier, magrinho e tal, né? Por quê? Parece que esse pessoal gera muito mais ectoplasma do que ATP. Novamente, o ectoplasma fica ali em volta das células para fazer alguma coisa que a gente ainda não falou. Bom, isso aqui que a gente vê na tela é pura ciência, não tem nada de espiritismo aqui. Aí, o André Luiz pega isso aqui e fala assim, tem mais uma coisinha que vocês precisam saber. E ele diz o seguinte, olha só o texto, vamos ler o texto com calma, em função do que a gente já falou aqui. Por intermédio das mitocôndrias, vamos explicar o que é, tá? A mente transmite ao carro físico que se ajusta. O que é isso? O corpo físico. Então vamos reler. Por intermédio das mitocôndrias, a mente transmite ao corpo todos os seus estados, felizes ou infelizes. Por intermédio das mitocôndrias, hein? Todos os seus estados, felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando todas as forças que fazem parte desse processo. Aí a gente tem que parar e falar assim, peraí. Então, não é só glicose e oxigênio que interessa. Tem mais uma coisa que participa aqui, que é o estado mental. O nosso estado mental participa ativamente no metabolismo de cada uma das nossas 70 trilhões de células. Então, olha só, se o meu estado mental é, por exemplo, de, sei lá, vingança, quero me vingar de alguém, estou ali carregando aquela coisa, aquela vingança, o metabolismo celular está acontecendo. Que tipo de energia eu estou gerando para cada uma das minhas células? Energia que contém algo, né, de vingança. Né? Energia que é condizente com vingança, porque vingança está ali. Se eu estiver no modo de caridade, fazendo um trabalho bonito, maravilhoso, etc., que tipo de metabolismo eu vou ter? Metabolismo que tem energia compatível com caridade. E para onde vai essa energia? Vai para os meus músculos e vai ficar em volta das células para alguma coisa acontecer com elas. Então, olha só a importância dessas três coisas, né? Primeiro, o oxigênio, que é a respiração, glicose, que é a nutrição, a alimentação, e o nosso estado mental. Os três participam ativamente no nosso metabolismo celular. Então, olha só, o que a gente viu até agora? Que ectoplasma é gerado por um corpo físico e ele leva em conta, e muito, o estado mental nosso. A energia que é gerada contém os elementos do estado mental que a gente carrega. Pode ser bom, pode ser ruim, aí é livre-arbítrio, é com cada um. Né? O metabolismo só segue o que o estado mental está mandando fazer. Ele só obedece. Bom, de todos os corpos, os órgãos nossos, o metabolismo do fígado é onde a coisa é mais intensa. O fígado é essa grande usina geradora de ectoplasma. Então, todo e qualquer processo dentro do nosso corpo físico que tem impacto direto no fígado vai ter impacto direto na nossa formação de ectoplasma. Tá? Então, vamos colocar 6 coisas aqui que têm uma influência razoável. Então, primeiro, é o que a gente chama de fatores intrínsecos. Isso aí a gente não tem muito controle, né? Porque tem a ver com o nosso DNA, tem a ver com a nossa idade, que muda, né? Os níveis de hormônio mudam também com a idade. Então, são coisas que realmente vão influir no fígado. Mas isso acontece, né, de forma intrínseca, a gente não é uma coisa consciente que eu controlo. Bom, mas tem algumas outras coisas que são fatores externos que eu controlo. Por exemplo, a alimentação. Tudo que gera fermentação e putrefação de alguma forma vai gerar um ectoplasma
de baixa qualidade. Vamos começar a prestar atenção nos termos que eu estou usando, que a gente está começando a tirar conclusões. Ectoplasma de baixa qualidade. Tá? Outra coisa que causa ectoplasma de baixa qualidade, toxinas alimentares, que são, a gente falou agora há pouco, os agrotóxicos e tal, através dos anos. Todo dia a gente come comida com agrotóxico, enlatado, etc, etc. Né? Você vai colocando aí dia após dia, mês após mês, ano após ano, a gente vai, digamos assim, prejudicando o funcionamento do fígado. Né? São fatores externos, porque eu posso escolher não ter isso. Tá? Outro fator, emoções negativas. Olha só, a ciência sabe disso. E não foi isso que o André Luiz acabou de falar? Ele acabou de falar isso. Cientista não lê André Luiz. Né? Mas olha só como as coisas são interessantes. André Luiz falou isso antes da ciência descobrir que as emoções negativas têm um impacto tremendo no fígado. Olha só que interessante. Outra coisa, toxinas intestinais. Toxinas intestinais não são a mesma que toxinas alimentares no seguinte sentido. Toxinas alimentares são aquelas que a gente se alimenta e ingere. Toxinas intestinais são aquelas que vão parar no intestino, mas não necessariamente vêm pela via oral. Pode ser, por exemplo, drogas, injeção de alguma coisa, tabaco, qualquer tipo de situação que vai gerar toxina que vai parar no intestino, mas não veio por via oral. E último, não sei se é surpresa para vocês, produtos industrializados, a gente vai falar um pouquinho disso aí. Enlatados, etc. E tal. Então, esses produtos industrializados, como eu estava falando, você come um dia após dia, dia após dia, dia após dia, vai baleando o fígado vai ficando cansado disso daí, né? E alguma hora a gente vai ter um prejuízo muito grande, fisicamente falando, né? Bom, então o fígado, que é essa grande usina, dali ele gera ectoplasma, esse ectoplasma circula, vai se espalhando pelo corpo, né? E a gente, então, fica com essas células, com esse ectoplasma em volta. E a gente já tem que, daqui a pouco, começar a conversar para que serve esse ectoplasma em volta. Né? Bom, isso sobre, então, alimentação. Vamos falar um pouquinho da água agora. Água. Sabemos que a ingestão de água é especialmente importante, do modo geral, no organismo, né? Porque ela ajuda no linfa, na circulação sanguínea, né? Que é de importância fundamental, onde o sangue vai carregar, né, elementos por todo o corpo. Então, a água é fundamental nesse sentido. Mas tem outras coisas que a gente precisa considerar na água. Então, para nós espíritas, olha só, a água, você tendo mais ingestão de água, ela ajuda na distribuição de ectoplasma pelo corpo. Aí surge a primeira pergunta: peraí, por que tem que distribuir o ectoplasma e não deixar ele concentrado num ponto só ou em 2, 3 lugares? Porque, olha só, se você concentra ectoplasma, que é essa energia em volta da célula, a célula não sabe o que fazer com ela. Você vai começar a ter sintomas clínicos. Se você tiver concentração de ectoplasma em pontos e órgãos do corpo, a gente vai detalhar onde, você começa a ter sintoma clínico, começa a ter doença física, de que você tem que ir no médico para consultar. Aí o médico chega lá, não vai saber nem o que você está falando, não vai conseguir nem detectar que é isso. Mas acontece exatamente isso. Você tem uma energia ali em volta da célula, uma concentração enorme de energia, e a célula não sabe o que fazer com aquilo. Então, a água começa a ser um negócio muito importante para nós por causa da distribuição de ectoplasma no corpo, com que objetivo? Evitar concentração de ectoplasmas, que é danosa, mas vamos chegar lá. Ainda sobre a água. Quando a gente vai a água fluidificada ou magnetizada, né, conforme queiramos usar o termo aí. Como é que essa água é fluidificada? Então, por exemplo, você vai numa sessão de tratamento, né? Como é que e você leva ali a sua garrafinha e tal. Como é que essa água é fluidificada para você? Porque a gente normalmente ouve assim, cada um leva a sua água, na saída tenha cuidado para não trocar com a do vizinho, etc, etc. Essa água, ela é feita da seguinte forma. Enquanto você está lá deitadinho, fazendo seu tratamento e tal, a espiritualidade que coordena o trabalho recolhe ectoplasma que você tem. Lembra que o ectoplasma fica em volta das células não fazendo nada? Não fazendo nada em termos. Ele está disponível para os espíritos operarem esse ectoplasma. Lembra? A gente definiu nisso. O ectoplasma é o que permite a atuação de um espírito em cima da matéria. Então, esse ectoplasma que está em volta das nossas células e tal, quando eu estou deitadinho ali fazendo meu tratamento, eles
recolhem esse ectoplasma, colocam dentro da água que eu trouxe de casa aqui, que é uma água comum, né? Colocam ali, e em cima disso, eles magnetizam a água com aquilo que eu preciso. Isso sendo feito dessa forma, o que, que acontece quando eu ingerir essa água? Ela tem o meu ectoplasma, então não vai ter incompatibilidade, não vai ter choque. Ela é feita para mim. Então, olha que interessante, né? Primeiro eles recolhem meu ectoplasma e depois, em cima disso, é que eles colocam, né, os fluidos, né, necessários para o nosso bem-estar, tratamento, seja lá o que for que a gente precisa. Cada caso é um caso, né? Mas isso é muito interessante. Bom, outra coisa, se eu estiver gerando ectoplasma de baixa qualidade, né, a gente já viu que todas as células geram. Se eu gerar muito, a gente já viu que pode dar problema clínico. Se eu gerar ectoplasma de baixa qualidade, o que, que acontece? Quando os espíritos no tratamento vão recolher esse ectoplasma, eles não conseguem fazer muita coisa, porque a qualidade é muito baixa. Então, o que, que acontece? O poder de ação da água fluidificada que eu vou levar para casa é muito pequeno, ou muito menor do que o que poderia ser se eu tivesse um ectoplasma de alta qualidade. Interessante. Então, começamos a entender duas coisas já. Eu não quero ter ectoplasma de baixa qualidade, quero ter de alta qualidade e também não quero ter muito ectoplasma em torno das minhas células, porque vai dar sintomas clínicos. Né? Então, são coisas que a gente precisa prestar atenção. A gente vai falar mais em detalhe, como eu já disse aqui. Mas olha a importância, né, de como é feito o processo da fluidificação da água. Bom, falamos de alimentação, falamos de água, vamos falar um pouquinho da respiração. Respiração, né, a gente traz para dentro do organismo através, né, do nariz, a gente ingere, a gente faz ingestão de oxigênio. Da onde vem esse oxigênio? Vem das plantas. Como que essas plantas geram oxigênio? Um processo chamado de fotossíntese. O que é esse processo de fotossíntese? As plantas recebem a luz do sol, olha só, não vem de fora do fluido do planeta, isso. Recebem alguma coisa que vem de fora do fluido planetário, né? Ou seja, podemos dizer que é algo espiritual, porque está fora do fluido planetário. Ali dentro, essa luz do sol, os neutrinos, né, que entram ali, são transformados e geram oxigênio. Quando eu ingiro esse oxigênio, indiretamente eu estou ingerindo alguma coisa que veio de fora do fluido planetário. Que, né, para a nossa definição de encarnado, seria algo não material, seria algo do plano espiritual. Então, no oxigênio que a gente respira, né, na nossa inalação, e que isso daí depois vai lá para dentro das células, lembra que o metabolismo é formado de quê? Ingestão de glicose e ingestão de oxigênio. Naquela ingestão de oxigênio, ali tem um componente espiritual do ectoplasma. Lembra? O ectoplasma ele está unindo o corpo espiritual ao corpo físico. Então, ele tem que ter uma parte espiritual, que é essa daqui, ó, vem no oxigênio, e uma parte material que está onde? Vem das mitocôndrias das células. Então, ó, olha a complexidade do processo. Complexidade e beleza ao mesmo tempo, né? Beleza da natureza, da criação. Então, o fenômeno da respiração é que nos permite ingerir, por assim dizer, né, ou inalar, melhor dizendo, um componente espiritual. Então, o nosso ectoplasma é formado realmente como deveria ser, de parte material que vem das mitocôndrias e parte espiritual que vem diretamente da respiração através do oxigênio. Então, quando você vai, por exemplo, quem já fez ou quem já tentou fazer sessões de yoga, meditação, principalmente nas filosofias orientais ou derivadas delas, né? Os instrutores normalmente, a primeira coisa que você vai aprender é respirar. Parece até um contrassenso. Eles falam, não, a primeira coisa é aprender a respirar. Aí você fala, mas eu estou respirando. Não, não é esse respirar do dia a dia. Não é isso aí, não. Você tem que aprender a fazer uso dos neutrinos e do oxigênio que está sendo recebido nas suas narinas. Então, antes de você realmente entrar no processo mais avançado aí de yoga, meditação e tal, você passa várias aulas, se não meses, aprendendo a respirar só, de tão importante que é esse componente espiritual do ectoplasma. Tá bom? Bom, então vamos analisar aqui uma coisa. Ectoplasma pode ser de maior ou melhor. Não.
Ectoplasma pode ser em maior ou menor quantidade e melhor ou pior qualidade. Lembra que a gente falou que uma das coisas que afeta o fígado são produtos industrializados? Produtos industrializados estão aqui. Eles geram alta quantidade de ectoplasma de baixa qualidade. Baixa qualidade de ectoplasma significa, em primeiro lugar, que os bons espíritos não conseguem fazer nada com ele. Olha só que desperdício. Né? Os bons espíritos estão olhando ali e não conseguem, porque a qualidade é baixa. É como você pegar um carro e botar uma gasolina abaixo da especificação que o carro usa. O carro vai engasgar, encrespar e não vai andar. Por quê? Porque o motor é feito para aquela gasolina com aquela octanagem. Aqui é a mesma coisa. Se a gente está produzindo ectoplasma de baixa qualidade, espíritos superiores não conseguem fazer nada com ele. Porém, espíritos inferiores conseguem, porque eles estão mais materializados ao perigo. Né? Vamos falar sobre isso. Então, o que acontece com os produtos industrializados? Quando você compra, por exemplo, a latinha de milho, né, que você abre a latinha de milho, o fabricante ele garante para você, visualmente, que quando você abre a latinha, todos os milhinhos que estão ali são mais ou menos do mesmo tamanho e da mesma coloração. Seria extremamente estranho se você comprasse uma lata de milho, chegasse na sua casa, abrisse e você visse lá milho grandão, outro pequenininho, um mais branquinho, outro mais amarelo, outro muito amarelo. Você ia achar que a lata está estragada. Você não ia comer e jogar fora, possivelmente. Para garantir uma visualidade mais agradável, o fabricante quer que tudo saia padronizado. Todos os milhinhos que entram na lata são padronizados. Para que isso aconteça, existe um processo, obviamente, que é um processo enorme, todo controlado, mas quando o milho chega do campo, né, que ele é raspado para você obter os grãozinhos, a primeira coisa no processo de produção que acontece é eles retiram do milho todos os sais minerais e a vitamina B3. Lembra disso? Quando a gente está mal nutrido de sais minerais e vitamina B3, a gente gera mais ectoplasma. Aumenta a quantidade de ectoplasma gerado. Aqui está uma razão pela qual aumenta, porque a gente está comendo produto industrializado que teve no seu processo uma debilidade, digamos assim, ou foi retirado de alguma forma toda a vitamina, todos não, uma grande parte dos sais minerais e vitamina B3. Então, esse tipo de produto começa a gerar uma quantidade de ectoplasma muito grande. E a qualidade? Olha só, a qualidade do ectoplasma vai vir de quê? Lembra do estado mental? Lembra do estado mental? Vai vir do estado mental. Se o nosso estado mental é energia negativa, raiva, vingança, impaciência, intolerância, o que vai acontecer com essa qualidade? Vai lá para baixo. Se eu estiver na caridade, no amor, na fraternidade, fazendo trabalhos belíssimos, bonitos e tal, de ajudar o próximo, o que vai acontecer com a qualidade? Vai lá para cima. Se vai lá para cima, os espíritos superiores estão sempre me ajudando com ele. E nunca eu vou ter excesso de ectoplasma, porque eles estão sempre recolhendo para ajudar. Para ajudar primeiro a mim e depois aos outros que estão precisando. Né? Então, a gente quer gerar ectoplasma de alta qualidade e relativamente baixa quantidade. Eu não preciso de muita quantidade, eu preciso de qualidade. Se eu não tiver qualidade, quem vai mexer no ectoplasma que eu gero são os espíritos inferiores. Quanto mais inferiores, mais obsessores eles são. Bom, espero que essa ideia aqui tenha ficado clara, porque a gente precisa passar um pouquinho para frente e olha a importância da nutrição do processo. Olha a importância da gente entender a nutrição. Quando eu estou com ectoplasma de muita qualidade, de muita quantidade, porém de baixa qualidade, o que vai acontecer? Eu começo a ter sintomas clínicos. E começa a ter sintomas clínicos que a gente categorizou aqui em 4 níveis, né? Os sintomas gerais, respiratórios, auditivos, digestivos. A gente não vai ler isso aqui tudo, mas vamos pegar um, por exemplo, um sistema respiratório, por exemplo, clássico, sinusite. Então, você vai no doutor e fala, estou com sinusite. Você sente aqui, você realmente sente como se o sinus estivesse inflamado e tal. O médico vai lá, faz todo tipo de exame, vira você de cabeça para baixo, usa a última tecnologia e fala, meu amigo,
você não tem sinusite nenhuma, seu sino está assim um primor. E você jura para o médico que ele está louco, porque você está sentindo a inflamação, você está sentindo o negócio ali. Você vai em outro médico, a mesma coisa. Vai em terceiro médico, a mesma coisa. O que está acontecendo? Está tendo, possivelmente, acúmulo de ectoplasma nessa área aqui. Ectoplasma não é detectado em exame de sangue, não é detectado com lente de aumento, não é detectado com microscópio. E para o médico, ele fala, peraí, eu não estou vendo nada aqui que justifique essa sensação que você está tendo. A sensação que você está tendo não é sinusite no sentido clássico de inflamação do sino, mas é algo está aqui incomodando. Aí, pelo vocabulário que a gente conhece da medicina, a gente fala, estou com sinusite. Não é, pode ser acúmulo de ectoplasma, pura e simplesmente. E aí a gente tem um monte de possíveis condições clínicas, que eu listei aqui, um monte deles aí, né? Desde sintomas gerais até os auditivos e digestivos. É uma lista interessante, no mínimo. Eu peguei um exemplo, a gente não vai falar de todos eles, obviamente, mas eu peguei um exemplo para demonstrar o que acontece. Bom, o que pode estar acontecendo para eu ter essa sensação de sinusite quando, na verdade, eu não tenho? Alguém está operando o meu ectoplasma e está fazendo eu sentir isso daí. Então, vamos dar uma olhada rápida na participação, na utilização do ectoplasma nesses 5 processos aqui. Ó. Como o nosso ectoplasma é utilizado no processo de obsessão, de materialização, cura, sessão espírita e passe. Então, vamos lá. No caso da obsessão, primeiro, para ter obsessão, eu tenho uma vibração espiritual que está em sintonia com a vibração espiritual do meu obsessor. Então, tem que ter sintonia, a gente já sabe disso. Né? São estudos clássicos dentro do espiritismo. Então, o obsessor ele está sintônico comigo. Quando ele está sintônico comigo, que ele pode fazer? Se eu tenho ectoplasma de baixa qualidade, eu estou entregando ouro ao bandido. Porque ele vai poder mexer no meu ectoplasma. Ele está vendo. Lembra que para os desencarnados, o ectoplasma é uma pasta flexível, geleia. Então ele está olhando e está vendo. Está ali o meu ectoplasma. Ele pode, entre aspas, aí, colocar a mãozinha dele e manipular aquele ectoplasma. Então, olha só, o caso da obsessão é o caso mais clássico. Digamos, por exemplo, que numa vida passada eu assassinei uma pessoa, por exemplo, com um tiro no coração. O que acontece? A pessoa, obviamente, né, se não me perdoou, está me procurando. Então, a pessoa desencarnou, continua aqui. A pessoa, o espírito agora desencarnado, vai me procurar, quer vingança, etc, etc. Alguma hora eu desencarno, né? Digamos que esse espírito não me encontrou no mundo imaterial, né? No mundo espiritual, eu voltei, encarnei e aí ele me acha. Por que ele vai me achar? Porque quando ele reencarnar, na próxima encarnação, muito provavelmente eu vou vir com as mesmas, o mesmo pensamento. Quando a gente desencarna, a gente não muda. Né? Então, é muito provável que eu tenha mais ou menos a mesma linha de pensamento da encarnação anterior, porque eu vou ter que trabalhar isso nessa encarnação. Então, eu começo a encarnação mais ou menos no estágio que eu terminei a última, por assim dizer. Estado mental, né? Consciência. Então, eu vou vir nessa próxima vida com uma possível condição no meu coração. Por quê? Porque eu assassinei esse espírito, essa pessoa, com um tiro no coração. Então, pela lei de causa e efeito, eu vou vir com possivelmente uma condição no coração. Não quer dizer que eu vou ter ataque cardíaco, eu vou ficar ruim do coração. Tudo depende de como eu me comportar nessa vida. E vai indo, vai indo. Se eu não mudar, o que acontece? Na hora que esse sujeito desencarnado, esse obsessor, me achar, ele vai chegar duas mãozinhas e falar, agora é a hora da vingança. Como que ele vai se vingar? Ele vai pegar o meu ectoplasma, que ele consegue manipular, porque a qualidade é baixa, vai adensar, concentrar todo esse ectoplasma na área, digamos assim, na área mais fraca do meu sistema que ele está vendo, que é o coração. Então, ele adensa todo esse ectoplasma e desloca toda essa concentração de ectoplasma para a minha área do meu coração, a área cardíaca. E aí eu vou começar a ter um monte de sintoma. Palpitação, vou começar a ter, sei lá, qualquer sintoma clínico de coração, pontada no coração. Aí vai no cardiologista, vai em tudo que é médico, e o médico fala, não, você não tem nada, meu amigo. Todos os exames estão normais. Por quê? Porque todos esses exames estão olhando alguma coisa no plano material. E o problema não está ali. O problema é excesso de ectoplasma sendo manipulado por um obsessor. Bom, a gente falou em outras coisas, né? Então, e ele vai manipular esse ectoplasma aqui e vai levar para a área onde eu tenho fraqueza.
orgânica. Então, por exemplo, a minha fraqueza no sistema digestivo, ele vai adensar esse ectoplasma e levar para a área lá do estômago e tal, e eu vou ter um monte de sintoma digestivo e assim vai. Né? A gente colocou alguns exemplos aí. Todo o resto, materialização, a gente falou vários, cura, né? Todos eles, o que, que acontece? É exatamente a mesma coisa. Existe uma sintonia, o ectoplasma está disponível, vai haver uma manipulação desse ectoplasma. Se o ectoplasma for ruim, quem vai manipular é um espírito inimigo, obsessor, seja lá como a gente quiser falar. Se esse ectoplasma é bom, quem vai manipular são espíritos superiores, mentores, guias, espíritos que vêm nos auxiliar. Como, por exemplo, no caso de uma sessão espírita. Uma sessão espírita, então, você pode estar lá na palestra, pura e simplesmente sentou ali para ouvir a palestra. O que, que acontece? Quando você está indo para a palestra, né? Digamos que você está ouvindo no seu carro lá, a caminho da palestra, você teve um dia difícil, complicado, você está, né, nervoso e tal, bota lá uma música alta e tal. Quando você cruza a porta do centro espírita, aquela sintonia inteira vai embora. Só de cruzar a porta. Porque você recebeu um influxo de energia diferente. Então, acabou lá o rock pauleira que você estava ouvindo, acabou lá a raiva do chefe, pelo simples fato de você entrar no... Você se realinhou, sintonicamente falando. Bom, aí você sentou para ver a palestra. Da mesma maneira que você está sentado lá, tem 100 outras pessoas ouvindo a palestra. Enquanto isso está acontecendo, a espiritualidade está recolhendo o ectoplasma de todo mundo que tem condição de dar ectoplasma. O que, que acontece com esse ectoplasma? Ele é utilizado para alívio de todas as outras pessoas que estão ali. Alguns vão doar mais o ectoplasma, outros menos, mas é como se formasse um pote assim grande de um ectoplasma, de ectoplasma de todo mundo, e aí a espiritualidade superior que está ali começa a pegar aquele ectoplasma para auxiliar, né, a nível celular as pessoas que estão ali precisando. Né? No passe é a mesma coisa. O passe, o que, que acontece? O passista vai ter que doar fluido. Que fluido é esse? É o ectoplasma. Então, tudo que a gente falou de nutrição e alimentação, no caso do passista, você multiplica por 10. Porque o ectoplasma dele tem que ter uma qualidade altíssima e não precisa ter muito. Você só precisa de uma qualidade muito, 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 muito boa. Né? E isso daí é um negócio interessante, porque a gente fala, passista não deve fazer isso, deve comer aquilo e tal, mas tem uma explicação orgânica para nutrição ou educação da nutrição do passista. A gente falou aqui, né? Bom, então no final das contas, aí você pergunta, ectoplasma é bom ou é ruim? Ectoplasma não é bom nem é ruim. Ectoplasma é gerado por todo mundo gera ectoplasma. Não tem maneira de eu conscientemente falar, a partir de hoje eu não quero mais gerar ectoplasma nas minhas células, não existe isso. Então, é uma energia. Agora, ela carrega o meu estado mental. Então, se o meu estado mental é de um padrão vibratório baixo, sei lá, uma raiva, vingança, os espíritos desencarnados que estão olhando para aquele ectoplasma vão falar, tá ali, aquele cara ali, eu preciso dele, eu preciso mexer naquele ectoplasma ali. E aí eu vou, né, por assim dizer, em gíria, a gente vai pagar um preço por isso. Então, o que, que a gente quer, na verdade? A gente quer ectoplasma bom. Como é que eu melhoro o meu ectoplasma? Primeiro, alimentação é importante. Nutrição, respiração, água. Falamos nisso. É a parte material. Mas o meu estado mental também. Então, né, coisas como Evangelho no Lar, estudo espírita, frequência ao centro, tudo isso ajuda, porque enquanto isso está acontecendo, enquanto eu estou fazendo essas coisas, eu estou ressintonizando mentalmente, né, o meu espírito, realinhando ele com energias virtuosas, não viciosas. E tudo isso ajuda. Né? Então, às vezes, você chega no centro, isso já tem certeza que já aconteceu com todo mundo. Você chega no centro lá num dia complicado, danado, meio com dor de cabeça, quase em dúvida, não sei se hoje eu vou no centro, estou com dor de cabeça e tal. No final, você, entre aspas, aí, se empurra para dentro do centro, aos trancos e barrancos. Quando você sai de lá, você sai todo. Ah, vamos conversar, vamos. Né? Por quê? Olha só. Foi uma coisa totalmente espiritual. Aquele ectoplasma que estava ali, né, foi realinhado de alguma forma. Parte desse ectoplasma ruim, a espiritualidade superior consegue dissipar, mas não tudo. Então, de alguma forma, houve
uma ressintonia ali do ectoplasma que a gente estava carregando. Então, a doação do ectoplasma, ela é uma coisa que nos favorece. Agora, para eu doar ectoplasma, eu não quero doar ectoplasma para espírito obsessor. Eu quero doar ectoplasma para espírito superior. Então, tem que ter cuidado com a quantidade e com a qualidade do meu ectoplasma. Uma curiosidade. Não sei se vocês já repararam, a gente que fala muito em centro espírita, a gente vê muito isso, agora um pouco menos porque não é presencial mais, né? Mas é muito comum assim. A gente está assistindo uma palestra, né, e de repente, digamos que a gente vai para o centro todo alegre, todo, né? Ah, opa, gente, hoje vai ser. Até você gosta, às vezes, do palestrante. Nossa, que maravilha, essa temática me atrai muito, esse palestrante eu gosto, o centro é maravilhoso e tal. Beleza. Aí você senta para a palestra, o palestrante começa a falar, você começa a ter um sono absurdo, incontrolável. Começa a bocejar que você não, por causa dos nossos padrões sociais, né, você quer se esconder, quer, né, e não consegue, e começa a te incomodar. Você fica extremamente incomodado com a situação, mas você não consegue deixar de bocejar. Aí a gente tem que considerar o seguinte: esse bocejo pode ser uma queda de energia. Você tem uma certa energia ectoplásmica, a espiritualidade superior foi lá e pum, puxou, deu uma recolhida. Quando recolheu, caiu naquele momento, caiu o seu nível de ectoplasmia, né, que é a energia gerada do ectoplasma. Caiu o nível de ectoplasmia. Daqui a 5, 10 minutos ele sobe de novo, mas naquela hora caiu. Quando caiu, você tem aquela queda e aquela sensação de sono muito grande, incontrolável, porque não dá para controlar. Não dá para controlar porque não é exatamente orgânico. É a energia que está sendo recolhida, como se você tivesse perdido um pouquinho de energia, no bom sentido, porque ela tem um propósito. Então, olha só, se você está bocejando no centro espírita, o seu ectoplasma, muito possivelmente, está sendo recolhido. E se está sendo recolhido, sinta-se bem, porque você está gerando ectoplasma de boa qualidade. É ou não é? Não se sinta mal pelos padrões sociais. Né? Não é para exagerar também, chegar no centro. Não é isso, né? Mas olha só, não se sintam mal, porque pode ser uma coisa realmente muito boa do ponto de vista espiritual, que os espíritos estão aproveitando aquilo que você tem de bom para fazer a sua doação, né? E te ajuda, porque livra o ectoplasma, ele não fica ali em volta da célula não fazendo nada. Então, toda essa coisa do ectoplasma é um estudo muito grande, muito complexo. A gente deu uma pincelada aqui, que eu acho que deu para pelo menos ter uma ideia da importância de certas coisas. A importância de você ter uma alimentação, uma nutrição boa, a, import a importância de você ter um entendimento bom, né? A importância de você ter digamos assim, um conceito em relação ao estado mental e a influência que ele tem diretamente no nosso corpo físico. Quando o estado mental está negativo, as energias são negativas, o ectoplasma gerado em torno de cada célula é negativo. Ele vai ficar aquele negócio negativo me fazendo mal ali. Então, quando eu estou com raiva de alguém, o meu ectoplasma não chegou no alguém para fazer mal para ele, nem afetou ele. Está fazendo mal a mim, porque está aquele negócio em torno das minhas 70 trilhões de células, quem está sofrendo e o único sofrendo sou eu. Então, gente, essa é a ideia que a gente queria trazer hoje para vocês sobre ectoplasma, né? A gente vai ficar aí um pouquinho mais para perguntas, discutir qualquer coisa que a gente precise. Tá? Obrigado a todos aí, a gente está à disposição.